Olá, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano e eu vim aqui para falar diretamente com você que está percebendo ah, uma sequência de fatos políticos interessantes no país. O primeiro deles é porque a gente sabe que o governo atual ele adora fazer uma polêmica para ocupar a oposição, né? Então faz a polêmica, ocupa a oposição fica falando, afinal de contas fazendo o trabalho de oposição de uma parte, né, do que tem que ser feito, e do outro lado o governo tira da manga algumas coisas. E aí, quando a gente olha essas coisas que eles estão tirando da manga, a gente pode olhar e falar, poxa vida, tem coisa interessante e tem coisa que não. Quando a gente fala, por exemplo, na reforma administrativa, a gente pode olhar e falar assim, nossa, parece algumas coisas parecem até ser interessantes, né? Porém, a gente tem que olhar o seguinte, esse governo, ele optou por iniciar com uma reforma da Previdência, né? Em que, enfim, cada um tem um olhar sobre ela, eu tenho um olhar extremamente crítico em relação a isso. Lembrando que houve no passado uma reforma trabalhista bastante alinhada ideologicamente com o governo, né? E que não trouxe, até o momento, resultados concretos reais. A mesma coisa, entende-se que talvez essa reforma da Previdência também não traga retornos. No meu entender, no meu pequeno conhecimento do assunto, eu digo que não traz mesmo. Se a reforma trabalhista não trouxe, a reforma da Previdência vai trazer menos ainda. E aí o governo parte para uma reforma administrativa. E aí essa reforma administrativa, dentre outras coisas, tem uma proposta relativamente polêmica, né, em que acaba reduzindo 25% dos municípios. E isso baseado aí em números, sem pensar nas distâncias que existem entre os municípios, sem pensar nas diferenças culturais entre os municípios, simplesmente números. E aí, como tanto eu quanto você, para o governo, né, não só esse, como os passados também, somos apenas números, aí eu coloco para a gente raciocinar. Em vez de uma reforma trabalhista em que diminui-se o poder das pessoas que trabalham e dá um pouco mais de poder aos empresários, mas que na verdade não facilita em nada na vida do empresariado brasileiro. Vou te contar por quê. O ideal para uma empresa funcionar é que 10% do seu faturamento bruto seja destinado à folha de pagamento. Só 10% que estavam sendo mexidos. Isso não é nada. Mas vamos continuar, né? Quando a gente olha para isso, a gente também percebe que a reforma da Previdência pouco ou nada vai ter em relação a isso, porque na reforma trabalhista não foi previsto os incentivos para pessoas acima de 40 anos terem emprego. Divertido, né? Então significa que a pessoa precisa trabalhar até os 65 anos, mas a partir dos 40 ela se torna um inútil para a maioria dos empresários e com isso essa pessoa se torna um ser descartável. Como é um ser descartável, a pessoa sabe disso, sabe que ela vai passar fome por conta disso, né? Por isso que ela não junta dinheiro, viu? E aí o que acontece? A pessoa ela aprende a se submeter aos desmandos aí do dono da empresa. Afinal de contas, ela precisa pagar suas contas, ela precisa sobreviver. Ela não pode ser uma pessoa jogada em situação de rua. Mas aí vamos lá, né? Aí entra a reforma administrativa que muda essa lógica dos municípios, que de um lado eu não vou criticar totalmente ela, porque tem pontos bem interessantes, mas eu coloco, como somos apenas números, por que não esse governo não ter apresentado previamente uma reforma tributária? Sabe por quê que não fez isso?
porque uma reforma tributária pode diretamente atingir as pessoas que financiaram o caixa 2 do governo. E aí, quando a gente faz isso e entende isso, a gente percebe por que por exemplo, algumas empresas, não estou falando empresários, estou falando empresas, atacam órgãos de imprensa que divulgam informações, dados relacionados ao governo que não são agradáveis aos olhos da presidência da República. Então, a gente tem um ponto a entender sobre isso. A reforma tributária é que organizaria o país. Na minha opinião, depois de uma reforma tributária, é que aí sim pensaria-se numa reforma trabalhista, numa reforma da Previdência, numa reforma administrativa. Mas também não adianta nada disso se a gente não faz uma reforma política. E para fazer uma reforma política é necessário boa vontade e honestidade, coisa que é muito raro nos dias de hoje. Então é isso. Bom dia!